A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos agora no terceiro vídeo da nossa série Preparando Obreiros. E desta feita vamos falar sobre o ministério dos presbíteros. Mas antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse seu like, compartilhasse, deixasse o seu feedback, tá bom? Para que nós possamos melhorar cada dia aqui, tá ok? Bom, sem mais delongas, vamos então iniciar aqui a nossa temática, o ministério dos presbíteros. É bom dizer que estamos vivendo em nossa atualidade os chamados dias trabalhosos registrados pelo apóstolo São Paulo. Passamos por uma época de frieza, ganância, descrédito e banalização do cristianismo. A igreja precisa de um retorno a seus primórdios, rever velhos conceitos e descobrir onde caiu o machado. Homens amantes de si mesmos, fraudulentos e de dura cerviz, estão cada dia se infiltrando ou infiltrados no seio da igreja, disseminando, lógico, suas heresias e causando mistura. E é neste tão trágico contexto e momento que Deus é levantando homens tementes e cheios de seu espírito para combater tais armadilhas. O propósito do nosso vídeo, do nosso estudo, é fazer com que os candidatos ao santo ministério sejam enquadrados na essência de suas funções e passem a desenvolvê-las com afinco, verdade e seriedade, diante, logicamente, de Deus, dos homens e de si mesmos. Nosso maior desejo aqui, através destes vídeos, é trazer conhecimento e informação para a igreja que precisa criar suas raízes e crenças, não como Torre de Pisa, que está inclinada, né? Nem confusiva, como Babel, que era o sinônimo de confusão, mas como a nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro, linda, ataviada, sem mácula e sem rugas. Que nossos obreiros se tornem espelhos para a posteridade e que seus frutos sejam aos milhares. Então, partindo desta premissa, desta pequena introdução, vamos ver então a etimologia da palavra presbíteros, né? Um presbítero, do grego antigo, que era ancião. Nas igrejas cristãs primitivas era cada um dos anciãos aos quais era confiado o governo da comunidade cristã. A palavra hebraica equivalente é Zaquém e identificava os líderes da antiga Israel, quer em nível de uma cidade, da tribo ou de nível nacional. No cristianismo, era originalmente um dirigente de uma igreja, comunidade local. Outros usos do termo. Foi no segundo século depois de Cristo que os teólogos entenderam que presbíteros, ou anciãos, vertido, era também uma colocação ao se chamar bispo. Então, bispos, presbíteros e ancião eram a mesma coisa. Na Igreja Católica, por exemplo, o presbítero, vulgarmente vertido por padre ou sacerdote, é aquele que recebe o sacramento da ordem em seu segundo grau, sendo o primeiro grau o de diácono e o terceiro grau o de bispo, sendo, portanto, um estágio intermediário da hierarquia do clero católico. Usa o título religioso de padre no latim pater, que significa pai, no sentido religioso. Dependendo da sua função em sua paróquia, caso esteja funcionando em uma, pode ser um pároco, se é a autoridade religiosa máxima da paróquia, ou vigário, caso se encontre subordinado a outro padre da mesma paróquia. Outras denominações cristãs
defende que presbítero, ou ancião, também chamado de pastor, é a qualificação religiosa reconhecida a um cristão, dirigente de uma igreja local e bispo. Designa o cargo que exerce. Em alguns casos, o presbítero com uma jurisdição regional é chamado de bispo. Em muitos dos casos, cada igreja local é governada por um presbítero, isto é, por uma comissão de presbíteros ou de um corpo de anciãos, e não por hierarquia episcopal. Em alguns casos, o presidente do presbitério é chamado de pastor da igreja local. Vamos para o tópico 2. Qual é a diferença entre pastor, bispo e presbítero? No Novo Testamento, as palavras pastor, bispo e presbítero descrevem os mesmos homens. Eles servem em congregações locais cuidando do rebanho de Deus. As várias palavras identificam os mesmos servos, mas cada palavra tem seu próprio significado. Essas variações de sentido ajudam para mostrar aspectos diferentes do trabalho dos homens que cuidam de uma congregação. Pastores. Pastor é uma palavra comum na Bíblia. Frequentemente se refere aos pastores de ovelhas, pessoas responsáveis pelos rebanhos. Tais homens protegiam, guiavam e alimentavam as ovelhas. O Espírito Santo usou esta palavra várias vezes no Antigo Testamento no sentido figurativo, descrevendo guias espirituais. Deus é chamado de pastor desde a época dos patriarcas. O Salmo 23 descreve o Senhor como pastor do seu servo fiel. O autor, um pastor de ovelhas na sua juventude, descreve o carinho e a proteção de Deus para com seus seguidores. Moisés descreveu o homem escolhido para guiá-lo como pastor. Infelizmente, nem todos os pastores são bons. Deus condenou fortemente os pastores egoístas que devoravam o rebanho de Israel. No Novo Testamento, alguns qualificados devem pastorear o rebanho, a congregação do Senhor. Bispos. Bispo vem da palavra grega episkopos, que quer dizer supervisor ou superintendente. Na primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 2, versículo 25, se refere ao Senhor. Várias outras passagens empregam essa palavra para descrever a responsabilidade de homens escolhidos para guiar os discípulos de Cristo no seu trabalho na igreja. Presbíteros. Presbítero, ancião em algumas versões da Bíblia, descreve alguém de idade mais avançada. A palavra é usada na Bíblia para identificar alguns dos líderes entre os judeus. Por exemplo, mesmo no livro de Atos dos Apóstolos e também nas epístolas. Os homens que pastoreavam e supervisionavam as igrejas locais foram frequentemente chamados de presbíteros. São homens de idade suficiente que tenham filhos crentes. Necessariamente são alguns dos mais maduros dos cristãos na congregação. Usam seu conhecimento e experiência para servir como modelos e ensinar o povo de Deus. Observação: pastores, bispos e presbíteros não são três ofícios diferentes, e sim três palavras que descrevem aspectos diferentes dos mesmos homens. Vamos para o tópico 3, a origem, ofício de presbítero, segundo Rudolf Bultmann. A palavra presbítero é uma transliteração do grego presbíteros, que significa literalmente ancião. No sentido do Novo Testamento, quando se refere à liderança da igreja cristã, indica uma pessoa que possui um ofício de autoridade, mas em outros contextos do grego koiné, pode se referir simplesmente a um homem idoso. A palavra presbiterion significa concílio de anciãos. Hermann Hildebrandt
Observa que o ofício de presbítero certamente possui antecedentes patriarcais e se originou no judaísmo, onde é a designação de uma classe social. Então, não era necessariamente a liderança realizada somente por homens idosos, mas idôneos. A palavra indica no Novo Testamento não a maturidade biológica, mas a espiritual, ou seja, não especificadamente a sua idade, mas a transformação que o discípulo de Cristo alcançou, sobressaindo aos demais, deixando de ser considerado neófito ou novo na fé. Desde o Antigo Testamento, o sistema de governo é exercido através de anciãos. Tanto Moisés como os sacerdotes e levitas, os juízes e os reis de Israel eram auxiliados pelos anciãos de Israel. Este era o exercício comum de governo do povo de Deus na antiga aliança. A prática do povo de Israel de ser governado pelos anciãos, ou presbíteros, continuou no Novo Testamento. O julgamento de Jesus foi realizado ao amanhecer, quando reuniu a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio. O sistema de governo pelos anciãos, ou presbíteros, foi mantido no processo natural de continuidade da antiga para a nova aliança da igreja cristã. Paulo não inventou um novo sistema de governo para as igrejas que implantou, apenas o adaptou para uma perspectiva e necessidade cristã. A pluralidade de anciãos ou presbíteros em cada igreja local era o padrão estipulado para que aquela comunidade pudesse ser governada. Esta era a prática de Paulo, e foi assim que ele instruiu os pastores que lhe sucederam. Rudolf Bultmann conclui que um conselho dos presbíteros é por excelência uma instituição na qual se unem a validade de autoridade, ex officio, e justamente por meio dele as de lideranças puderam ser fortalecidas. A formação de um colégio de presbíteros também não foi algo extraordinário, pois a comunidade cristã também procedeu desse mesmo ponto, conforme o modelo das comunidades sinagogais judaicas. Quanto à sua forma, a comunidade primitiva apresentava-se inicialmente como uma sinagoga dentro do judaísmo. Os presbíteros sucederam aos apóstolos como liderança na igreja. Enquanto os apóstolos ainda eram vivos, os presbíteros simultaneamente exerciam o governo ao seu lado. Todavia, com a morte dos apóstolos, os presbíteros continuaram e passaram a liderar a igreja através dos tempos. Houve uma transferência de autoridade dos apóstolos para os presbíteros. Quando o ofício apostólico desapareceu, permaneceram apenas os presbíteros que foram instituídos, ordenados e estabelecidos em todas as igrejas. Esta transição pode ser verificada através de documentos nos primeiros séculos da igreja. Clemente de Roma, entre os anos 95 a 98 d.C., afirma que os apóstolos pregavam pelos campos e cidades, e aí produziam suas primícias, provando-as pelo Espírito, a fim de instituir com elas bispos e diáconos dos frutos fiéis, ou dos futuros fiéis. Observação. Na época de Pedro, os despenseiros locais tornavam-se líderes naturais do grupo que se reuniam em suas casas, sendo assim uma extensão da liderança já exercida no dia a dia. O termo presbíteros, na época de Pedro, era designado para aqueles que exerciam liderança na comunidade. O termo pode também significar anciãos. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Vamos para o quarto tópico: os presbíteros na igreja primitiva.
Embora se argumente que existiriam diferentes formas de governo da Igreja do Novo Testamento, o contrário é que é a verdade. O Novo Testamento fala de apenas uma forma de governo, que são vários presbíteros compondo o ministério de cada igreja local. Já em Atos 11:30, logo no início da igreja, podemos ler sobre os presbíteros da igreja em Jerusalém. Paulo e Barnabé, em sua primeira viagem missionária, promoveram a eleição de presbíteros em todas as igrejas que haviam fundado, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atos 14, versículo de número 23. Isso indica que o procedimento normal de Paulo era estabelecer um grupo de presbíteros em cada igreja que fundava. Ficamos sabendo que, também em Éfeso, Paulo deve ter estabelecido presbíteros, pois de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Atos 20, 17. Além disso, vemos Paulo enviando seu assistente Tito à ilha de Creta com o objetivo, o qual é: por esta causa, te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Também vemos Paulo lembrando a Timóteo que este havia recebido a imposição de mãos do presbítero. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Há também, em outras epístolas, a menção aos presbíteros. Tiago escreve: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo e em nome do Senhor. A importância deste texto se deve ao fato da Epístola de Tiago ter sido uma carta geral escrita para muitas igrejas e crentes a quem ele chamava de as 12 tribos, que se encontram na dispersão. Isto nos mostra que Tiago esperava que em cada igreja, onde sua carta fosse lida, existisse um presbítero constituído. De Pedro, podemos inferir a mesma coisa, pois sua carta foi dirigida a várias igrejas que estavam espalhadas nas províncias romanas da Ásia Menor, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele escreveu: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. Ele também esperava que em cada uma daquelas dezenas de igrejas houvesse presbíteros. Já em Hebreus, embora não apareça a palavra presbítero, vemos que na congregação a qual a carta foi dirigida havia uma pluralidade de líderes. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma com quem deve prestar contas. De todos estes textos, não podemos deixar escapar pelo menos duas verdades. Em primeiro lugar, nunca vimos nenhuma sugestão em que qualquer igreja, por menor ou mais isolada que fosse, tivesse apenas um presbítero. O padrão do Novo Testamento é pluralidade de presbíteros. Em segundo lugar, não vemos no Novo Testamento mais de uma forma de governo, e sim uma única forma, que é a existência de presbíteros em cada igreja local, pastoreando, dirigindo, zelando e cuidando dela. A própria palavra de Deus nos diz que desejar o episcopado é desejar uma tarefa excelente. A palavra episcopo ou bispo significa supervisor. Ela aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento e em 4 ocasiões se referindo aos líderes da comunidade. Já em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, refere-se a Jesus como aquele que protege as almas dos salvos. As palavras presbítero, ancião e bispo significam basicamente a mesma coisa. Em Atos 20, 17, versículo também 28, vemos Paulo se dirigindo aos presbíteros, onde também os chama de bispos. Aqueles homens tinham a incumbência de pastorear a igreja. Eram eles que deveriam protegê-la dos lobos, falsos mestres, que nela penetram com o intuito de arrebanhar.
adeptos para si mesmo através de ensinamentos errados. Também deveriam estar atentos com os de dentro, pois mesmo entre eles pode se levantar pessoas assim. Vamos para o quinto tópico. Vamos falar sobre as qualificações bíblicas para aqueles que almejam a função de presbíteros. Então vamos ver aqui algumas qualificações para aqueles que desejam, para aqueles que almejam ser um presbítero na igreja. Se você almeja o episcopado, almeja ser um presbítero, é de grande importância que você preste atenção aqui agora nesses pontos aqui, tá? Esses pontos são muito importantes para você aí. Nem só para você que já exerce, né? Mas para você também que almeja e deseja seguir aí o episcopado. Letra A. Em Timóteo. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, ou seja, não novo na fé, né? Aquela pessoa que sem conhecimento não pode ser, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Primeira qualificação aqui é irrepreensível, impassível de reprovação. A palavra não implica somente que o homem deve ter boa fama, mas que ele também possa ser reservado. Não ter nenhum defeito de caráter ou de conduta. Número 2. Marido de uma mulher. Existem, logicamente, questões interpretativas, né? Então, existem as seguintes posições. Vamos ver então quais são as posições com relação aqui a esse texto. Vamos lá. O presbítero não pode ser polígamo, deve ser marido de uma só mulher, temperante, de mente limpa, equilibrado, sóbrio, autocontrolado, moderado, modesto. Implica em um comportamento ordeiro, mas também no cumprimento dos deveres e de uma vida interior também ordenada, pois desta surge o comportamento exterior. Hospitaleiro, tem o dever de manter a casa aberta para receber os irmãos, capaz de ensinar, hábil para ensinar a palavra de Deus. O que se espera de um bom presbítero é que ele se dedique à palavra. Não dado ao vinho, inimigo da bebida, indica alguém que se negue ao uso de bebida alcoólica, não violento, não dado à violência, não briguento, espancador, literalmente não pronto para bater em seu oponente, ou não alguém que dê murros. Cordato, não contencioso, não lutador, não avarento, não amante do dinheiro, livre do apego ao dinheiro. Originalmente eram os presbíteros que cuidavam dos fundos financeiros da comunidade, por isso a recomendação. Outro, saber governar bem a sua casa, ou a sua família, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Outro ponto, não seja neófito, recém-plantado, novo convertido. Era uma palavra usada no sentido literal de árvore recém-plantada. Como neófito, certamente se encheria de orgulho e soberba e seria vítima do mesmo pecado que derrubou Satanás, a soberba e o orgulho. Deve ter um bom testemunho dos de fora. Não basta ter um bom testemunho na igreja local, mas é necessário ter um bom testemunho no meio dos incrédulos, no meio das diversas classes de descrentes,
com as quais nos relacionamos e também com parentes, amigos, vizinhos, escola, trabalhos, etc. Vamos ver agora então as ordenanças, as qualificações para o presbitério, escrito na Epístola de Tito, de Paulo escrevendo a Tito. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiros da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Observação. Omitiremos aqui as palavras que já vimos em 1 Timóteo e veremos apenas as que não vemos lá no livro de Timóteo. Irrepreensível como despenseiro, mordomo, administrador de Deus. A palavra enfatiza a entrega de uma tarefa a alguém e a responsabilidade envolvida. Outro ponto. Não pode ser arrogante, ou seja, teimoso, obstinado em sua própria opinião, alguém que se recusa a obedecer outras pessoas. É o homem que mantém obstinadamente sua própria opinião ou assegura seus próprios direitos, não levando em consideração os direitos e sentimentos de outras pessoas. Próximo ponto. Não irascível, ou seja, inclinado à ira, de temperamento quente, palavras com esta determinação frequentemente denotam hábito, costume. O trabalho pastoral requer paciência e uma pessoa com temperamento assim traria muitos problemas. Próximo ponto. Não cobiçoso de torpe ganância. Cobiçoso de lucro vergonhoso, isto é, alguém que lucra desonestamente. Também pode ser aplicado a pregadores que adaptam o seu ensino aos ouvintes a fim de não perderem a oferta ou o salário. Porém, o presbítero deve ser amigo do bem, que denota a devoção a tudo aquilo que é excelente, piedoso, que tenha um relacionamento exemplar tanto com Deus quanto com o próximo, pessoa agradável a Deus, que tenha domínio de si, autocontrole, significa um completo autodomínio, aquele que consegue controlar os impulsos apaixonados e mantém sua vontade leal à vontade de Deus. Outro ponto. Ao escolhermos presbíteros, faremos bem em observar estas qualificações bíblicas. É através delas que os candidatos devem ser analisados. Vamos para a função dos presbíteros. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós e o presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3. Fica claro que os presbíteros devem ser exemplos modelos para o rebanho. O comportamento deles deve refletir as marcas de uma vida pautada na palavra de Deus. Os presbíteros não devem ser dominadores, mas devem conduzir a igreja através de um excelente exemplo de vida. Assim os demais serão levados a imitar o comportamento deles e eles, pelo seu testemunho, ganharão o respeito e de todos os irmãos espirituais. Outro fato a ressaltar é que não há na Bíblia nenhuma distinção de classe dentro da igreja. Nenhum tipo de hierarquia. A cabeça da igreja é Jesus Cristo. Todos os demais são corpo. Contudo, devemos obediência e respeito para com aqueles que Deus colocou como nossos guias, pois são responsáveis perante o Senhor pelo bem-estar da igreja.
Ao presbítero cabe a função de pastorear o rebanho local. Eles devem zelar para que o rebanho receba um bom alimento espiritual. Devem empenhar-se pessoalmente no ensino da igreja, a responsabilidade é deles. Isto não significa que só eles pregarão, mas que estarão atentos ao que estará sendo pregado da igreja local. Resumindo, a função dos presbíteros é exercer a liderança da igreja, esforçando-se para pastoreá-la de forma que o rebanho cresça tanto qualitativamente como numericamente. Eles não devem ser mandões e donos da verdade. Não devem liderar pela força como opressores, mas devem ter um tipo de vida que dignifique a Deus e sirva de modelo para os outros irmãos, de forma que estes se sintam atraídos a imitá-los. Principais funções dos presbíteros. Vamos lá. Auxiliar o pastor na administração da Santa Ceia, dirigir cultos públicos de oração, quando solicitado, ungir os enfermos, apresentar crianças quando solicitado, realizar cerimônias de casamentos quando solicitados, realizar cerimônias fúnebres quando solicitados, auxiliar o pastor na coordenação dos diáconos e dos serviços do templo, auxiliar o pastor na visitação pastoral, auxiliar o pastor no suprimento das necessidades do rebanho, principalmente das espirituais, auxiliar o pastor na administração da palavra de Deus, auxiliar o pastor na supervisão dos diversos departamentos da igreja. E para finalizar, vamos deixar aqui nossas considerações finais. Na época apostólica, os presbíteros trabalhavam em conjunto com os apóstolos. Eram submissos às suas autoridades e supervisionados por eles. A instituição social do oikos, comunidade doméstica, fazia com que os donos da casa, oiketes, fossem líderes naturais do grupo que se reunia nas suas casas, sendo assim uma extensão da liderança que já exerciam no dia a dia. Parece que não havia regras e que a organização das comunidades era bem mais soltas do que geralmente acontece hoje. O presbítero possuía uma responsabilidade restrita ao grupo local de cristãos, enquanto os apóstolos faziam a supervisão, dando o suporte necessário. Nos dias atuais, os presbíteros tornaram-se auxiliares de culto e muitos desconhecem a essência espiritual de suas atribuições. O cargo passou a ser um trampolim para se tornar evangelista e, posteriormente, um pastor local. Dada a necessidade da obra e a falta de candidatos, muitos pastores têm consagrado candidatos que sequer possuem um chamado. E por desconhecer as atribuições reais de um presbítero, muitos têm feito relaxadamente e vergonhosamente a obra de Deus. A pergunta é: como cobrar algo se tal pessoa desconhece as responsabilidades de sua função? O presbítero é chamado de excelente. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Que o Senhor nos ilumine e nos ajude nessa tão importante tarefa. Amém? Bom, meu querido, chegamos aqui ao final de mais um vídeo, daqui da nossa série, Preparando Obreiros, e desta feita falamos sobre o presbitério, o presbítero e suas funções cotidianas e ministeriais. Bom, que Deus possa abençoar a sua vida, espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual e edificação. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.